Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismato Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje nós vamos falar sobre radiciação de números complexos. Essa é a segunda parte do vídeo, né? A primeira parte nós vimos como calcular a raiz de um número complexo na forma A mais BI. Agora nós vamos ver alguns casos interessantes, né? Sobre essa operação, radiciação. Então, casos interessantes. Raiz quarta de 1. Quanto que vale a raiz quarta de 1? Aparentemente, né? Quarto é um número par, né? Menos 1 mais 1 são raízes reais dessa equação. Será que é só isso? Não. Por que não? Tá vendo? Ó, se a gente pensar no corpo dos complexos, z a quarta é igual a 1. O teorema fundamental da álgebra afirma que tem 4 raízes complexas. Ah, mas são 2 raízes reais. Mais 2 complexas, são 4 raízes complexas. Todo real é complexo, mas nem todo complexo é real. O θ aqui é 0, né? O argumento começa aqui, ó, 0, né? Vai para cá. Então vamos lá, vamos calcular essa raiz. Como n é par, né? Temos 2 raízes reais, mais 1 e menos 1, né? Menos 1 elevado a quarta, né? Menos 4 vezes, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais com mais dá mais. Então, menos 1 e mais 1 são raízes. Agora a gente vai usar a propriedade geométrica. No vídeo anterior mostrei que, dado um número complexo, a raiz n de um número complexo, na circunferência do plano complexo, as raízes complexas elas formam uma figura geométrica, um polígono regular, né, de n lados. A raiz quadrada, no caso, não é polígono, é 2 pontos opostos pelo vértice. Raiz cúbica, um triângulo equilátero. Raiz quadrada, raiz quarta, um quadrado. Raiz quinta, um pentágono. Raiz sexta, um hexágono, né? Raiz quadrada, 2 pontos opostos. Uma reta, né? Então, se você usar a propriedade geométrica, é raiz quarta de 1. Então, as raízes formam um quadrado na circunferência do plano complexo aqui, né? Aqui é o eixo da imaginária, o eixo dos reais. Para formar um quadrado, aqui é mais 1 menos 1. Esse ponto e esse outro ponto aqui, ó, são raízes. Então, mais i e menos i são raízes. Então, só usando a propriedade geométrica, já inferimos que mais i e menos i é raízes. São raízes. Ó. I é a quarta. É i ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, i ao quadrado é menos 1. Dá mais 1. I a quarta menos i a quarta é menos i ao quadrado vezes menos i ao quadrado. Menos ao quadrado dá mais. Mais i ao quadrado, menos 1. Menos ao quadrado dá mais. Mais i ao quadrado, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Então, confirma, né? Mais i e menos i são raízes também. Então, as raízes quarta de 1, né? Z a quarta é igual a 1, são mais 1, menos 1, mais i, menos i. Então está aqui o desenho geométrico quadrado. Se eu usasse aquela fórmula geral lá, calcular raiz n, módulo, né, cosseno de θ sobre n, aquela fórmula geral, chegaríamos no mesmo resultado, só que com muito mais trabalho, né? Porque você tem que calcular para k igual a 0, 1, 2 e 3, são 4 raízes. Só que usando o corolário do teorema fundamental da álgebra, que diz que se i é raiz, então menos i é raiz também. Então, quando a gente inferiu que i é raiz, menos i é raiz também. Só usando o corolário do teorema fundamental da álgebra. Outro exemplo interessante. Calcular as raízes cúbicas de menos 8. Z ao cubo é menos 8.
pelo TFA tem 3 raízes complexas. Raiz cúbica de menos 8 tem uma raiz real, que é menos 2. Menos 2 elevado ao cubo é menos 8. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Então, 2 vezes 2 vezes 2 dá o menos 8. Menos 2, então menos 2 é raiz real. Então, somos 3 raízes. O TFA afirma que tem 3 raízes. Então, as outras duas são complexas. Se tem uma real, quem são essas raízes complexas? Vamos lá determinar. Aqui, ó, fazendo o gráfico do plano, né, o plano complexo, a gente vê que menos 2 aqui, ó, o θ vale π, 180 graus. Então já temos o argumento, π, 180 graus. Vamos usar a fórmula geral, z é igual a 2, o módulo é sempre um número positivo, raiz cúbica de 8 é 2, módulo. 2 cosseno de π mais 2kπ sobre 3, por que 3? São 3 raízes. E seno π mais 2kπ sobre 3. Essa é a fórmula geral da radiciação de números complexos. E o k vale 0, 1, 2. São 3 raízes. Uma raiz, 2, 3 raízes. Raiz cúbica, 3 raízes. Aplicando a fórmula para k igual a 0, vai ficar cosseno de π. 2kπ lá ficou 0. 0, né? Fica 0. Então fica π sobre 3, π sobre 3. Π sobre 3 é 180 por 3, que é 60 graus. Cosseno de 60 é meio. São os valores fundamentais, né? 30, 60, 45, 90, 0. Esses valores têm que ser decorados. São valores fundamentais. O seno de 60 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então já temos a primeira raiz. Ó, Z1, a primeira raiz é 2, que multiplica 1,5, mais I, raiz quadrada de 3 sobre 2. Cancela aqui, fica 1. Cancela aqui, fica I mais raiz quadrada de 3. Essa é uma raiz complexa, raiz cúbica de menos 8. K igual a 1, segunda raiz. Então, Z2 igual a 2, cosseno de π, K igual a 1, 2kπ, 2 vezes 1 vezes π. 2π mais π sobre 3. Dá 3π sobre 3, cancela o 3, cosseno de π. Cosseno de π, menos 1. E o seno de π? Seno de π, 0, né? A projeção no eixo y. Né? Então aqui fica 2 vezes menos 1, menos 2, mais 0. Então menos 2 é a raiz. Ó, achamos a raiz raiz cúbica de menos 8, menos 2. Aqui usando a fórmula, né? Lá foi no empirismo. Terceira raiz, K igual a 2. Z3 igual a 2, cosseno de π mais 2kπ. O que é K igual a 2? 2 vezes 2, 4π. Mais π sobre 3. π mais 4π sobre 3. Cosseno de 5π sobre 3. Quem que é isso, né? π sobre 3 é 60 graus. 5 vezes isso aí dá 300 graus. Está no quarto quadrante aqui, ó. 5π sobre 3. A projeção aqui é o cosseno. É equivalente a π sobre 3 aqui, ó. Cosseno de 5π sobre 3 é cosseno de 2π, ó. Esse ângulo de 0 aqui, 2π, menos essa fatia do queijo aqui. Sobra esse pedacinho aí. 2π menos 5π sobre 3. 2π menos 5π sobre 3 dá 6π menos 5π, dá π sobre 3. Cosseno de π sobre 3 é 60, é meio. Valor fundamental. O seno aqui, ó, no quarto quadrante, ele é oposto do seno do primeiro quadrante. Sinal, ó. Então, seno de 5π sobre 3 é menos seno de π sobre 3, que é igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Pela figurinha aqui você percebe. Então, a Z3, a terceira raiz é 2, que multiplica 1,5, menos I raiz quadrada de 3 sobre 2. 1 menos I raiz quadrada de 3. Então, as raízes cúbicas de menos 8 são menos 2, 1 mais I raiz quadrada de 3, 1 menos I raiz quadrada de 3. Interessante isso aí, né? Só que, usando o TFA, o Teorema Fundamental da Álgebra, poderíamos ter inferido a outra raiz complexa. Ó. Se esse aqui, 1 mais I raiz quadrada de 3 é raiz, 1 menos I raiz quadrada de 3, a conjugada é raiz. Ó. Se A mais BI é raiz, então A menos BI é raiz também, raiz conjugada.
As raízes complexas estão impares e conjugadas. Conclusão. Conclusão agora que é importante. A radiação de números complexos é trabalhosa, né? K igual a 0, 1, 2. Vimos que a importância do teorema fundamental da álgebra, que ajuda a entender e resolver as propriedades das raízes complexas, né? E também devemos salientar que conhecimentos básicos de trigonometria é necessário para resolver os problemas, né? Tem que ter conhecimentos básicos de trigonometria. Colocando no gráfico as 3 raízes cúbica de menos 8, 1 mais i raiz quadrada de 3, aqui ó, 60 graus, e 1 mais menos i raiz quadrada de 3, aqui é menos 60 graus, aqui é menos 2. Então só aí, você viu que é um triângulo equilátero, raiz cúbica é um triângulo equilátero, as raízes formam no ciclo do plano complexo. É isso aí, pessoal. Então aqui encerra a parte de radiciação, né, de números complexos, e vimos a importância do teorema fundamental da álgebra, fundamental para entender os conceitos e o embasamento dessa operação, tá bom? Viu que também é necessário conhecimentos básicos de trigonometria, senão fica difícil resolver e entender os problemas. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal. Abraço!